Olá, pessoal. Começa aqui mais um Momento do Varejo. E o momento, não só do varejo, mas do Brasil, é o momento de lockdown. Muitos estados estão em situação vermelha e, com isso, os governadores determinaram que os municípios entrassem em lockdown. Mas aí há uma grande discussão, obviamente, primeiro pela vida, pela preservação das vidas, mas também em relação ao lado econômico. Para muitos, o lockdown deveria ter sido feito lá atrás, não neste momento, porque lá atrás é que estaria evitando hoje esta situação crítica que estamos vivendo. Portanto, aqui o Celso Amâncio, a Lúcia Belwade, para conversar um pouquinho, cada um trazer um pouco do seu olhar sobre este momento, em especial, de como ele afeta ao varejo. Celso Amâncio, como é que você está? Como é que estão as coisas? E estamos em lockdown. Tudo bem contigo? Elias, conosco tudo bem, né? Graças a Deus, né? E com a Lúcia, com certeza, também tudo bem. Eu acho nós estamos com um aspecto bom, né? Podemos dizer que nós estamos até bonitos, né? Dentro de Saudáveis, é verdade. tanta coisa ruim, tanta notícia ruim. Eu abri um evento controlado, né? Um evento com todo o cuidado, na terça-feira, na quarta-feira passada, antes de ontem, eu abri evento dizendo o seguinte: parabéns a todos vocês que vieram, que tiveram coragem de acordar, porque eu fui dormir ontem achando que hoje eu já não acordava mais, né? E que bom que vocês vieram, nós tomamos todas as medidas e realmente esse aqui é o local mais seguro que a gente poderia estar nesse momento. Eu digo isso porque, na verdade, essas medidas, eu diria que nesse momento, Elias e Lúcia, elas são inevitáveis, porque nós chegamos num ponto, sabe, de muita inconstância, né? Então, tudo bem, todos deveriam tomar os cuidados pela sua própria consciência, não porque alguém mandasse, não porque alguém tivesse feito uma lei, sabe? Não, por nossa própria consciência. E a gente percebeu o seguinte, que foi feita uma restrição parecida com essa, talvez não tão forte, né, no passado, que deu realmente um fôlego, né? Chegou-se até a desmontar toda aquela estrutura dos hospitais de campanha que foram feitos, né? Gastaram aí alguns milhões, né? Que talvez até, eu estava comentando há alguns momentos com a minha esposa o seguinte: imagina se com esse dinheiro tivesse comprado máscaras, sabe? E uma bisnaguinha de álcool gel para distribuir para a população. A hora que eles fossem entrar no metrô, sabe? A hora que eles fossem num supermercado, como é feito nos hospitais. Você chega com a sua máscara, você guarda a tua máscara e coloca deles, esterilizada, limpinha, e passa o álcool na mão. Com certeza, dinheiro tinha para isso. Eu acho que faltou inteligência, sabe? Eu acho que faltou boa intenção, entendeu? O povo, e aí a gente vai falar, bom, a culpa é do povo. Tudo bem, tem um grau sim, por essa, mas na verdade eu percebo, a gente que está na rua, está no varejo, o povo está totalmente desacreditando, sabe, de quem está dando as ordens, entendeu? De quem está dando as diretrizes, sabe? Então, percebe-se que tem um mundo fechado, tem uma bolha fechada ali dentro, entendeu? Que a preocupação com os demais lá de fora, que são realmente quem produz, sabe? Quem realmente paga os impostos. Aliás, né? Tomar uma medida restritiva dessa, sem você colocar algo compensatório para os empresários, sabe? Para manter o emprego, né? Para ele manter o mínimo de sobrevivência do negócio dele. Eu não ouvi falar que com esse lockdown o teu IPTU ele vai ser suspenso. Eu não ouvi falar em momento nenhum, sabe, que a sua conta de luz ela vai voltar aos níveis de antes da pandemia, aproveitaram e colocaram aumento. Eu não ouvi falar que o diesel, que o combustível, com esse lockdown, ele vai
poder ser mais favorável, percebe? Então, está muito difícil para o empresário ele ter confiança, sabe? Para a população, muitas vezes, a gente vê que acaba fazendo de raiva, de propósito, sabe? Não está usando máscara. Gente, nós estamos falando de gente que tem condições de comprar máscara. E as pessoas que... Você sabe, por incrível que pareça, tem inúmeras, mas inúmeras, centenas de pessoas que não têm dinheiro no bolso para comprar uma máscara. Ainda mais a comida, né, Celso? Sem dúvida. Então, mas, olha, vamos só ficar na máscara, que é de R$ 1 a R$ 5. Olha, eu tenho certeza absoluta que se a gente andar na rua, aliás, eu vou fazer isso. Eu vou andar na rua, vou começar a perguntar para as pessoas: quanto você tem no bolso? Nós vamos nos surpreender. Muitas vezes a pessoa não tem R$ 1 no bolso, Elias e Lúcia. Imagina, sabe? E quantas vezes que nós saímos da nossa casa, principalmente no início, esquecemos da máscara, sabe? E, de repente, sem a máscara, você não poderia entrar em lugar nenhum, que está certíssimo, né? E eu quero dizer o seguinte também, ela tem tanta coisa para falar disso, sabe? Nós somos um país de muitas leis e pouca justiça, sabe? Isso me dói aqui dentro, entendeu? E eu vejo as pessoas que realmente, hoje, na televisão, você vendo as filas das pessoas se vacinarem, sabe? As pessoas humildes, né? Ali esperando horas e horas, sabe? Em pé, sem a menor condição. É que, realmente, aí nós não temos dinheiro, né? Se a gente vê o volume de dinheiro que está sendo investido, está sendo mandado para os estados e para os municípios, dava para dar uma condição melhor para esse povo, sabe? E eu também não vi nenhuma parte, sabe, de quem ganha um salário que não foi descontado nada até agora, né? Nesses últimos tempos, nesse ano e um mês aí que nós estamos vivendo isso, eu não vi nenhum desses que dão as ordens, que fazem as leis, sabe? Que exigem, que prendem, que soltam, eu não vi nenhum deles fazer alguma contribuição pessoal, sabe? E nem sugerir, sabe? Que pudesse ajudar, entendeu? Que pudesse abrandar um pouco o sofrimento dessa gente, entendeu? E os empresários, então, sabe? Como que... E outra coisa, vamos pensar bem. Eu tenho a maior confiança, eu estou fazendo alguns exames de check-up, o lugar mais seguro para mim é o hospital. Eu vou no hospital, eles me trocam a máscara, sabe? Me dão um banho de álcool, é tudo limpinho, sabe? Não pode, tem uma quantidade de pessoas para entrar no elevador, é super controlado. O comércio ele segue um protocolo, sabe? Eu não vou dizer 100%, mas a grande massa da maioria, ele segue um protocolo de segurança. Você vê oferindo a febre, você vê colocando álcool na sua mão, sabe? Você vai no mercado, eles estão limpando os carrinhos, entendeu? Sabe, e aí você usando máscara, como que, sabe, o vírus não vai te pegar, desculpa, ele não vai te Total lá. pegar, É verdade, sabe? total. Porque principalmente o varejo está tomando medidas, eu diria que bastante consciente, não permite que entre sem máscaras, sabe? Então, fechar, será que essa é a grande solução? Sabe? Eu não sei se teria uma outra alternativa, porque deixou chegar nesse ponto. Agora, colocar a culpa toda, sabe? E tirar do couro. Você conheceu uma pessoa que falava, né? Que de couro sai Coreia. Você lembra disso? Verdade, seu Samuel Entendeu? Klein, Então, aquela tirar coisa. o couro, sabe? Gente, sabe? Cadê o emprego e renda? Como? Só para eu concluir aqui, eu vou dizer o seguinte, entendeu? Eu acho que nós podemos escolher, devido a esse colapso no sistema de saúde que está acontecendo, a gente pode escolher, porque não vamos poder trabalhar, não vamos poder ganhar nosso sustento. Então, nós vamos poder escolher com muita tranquilidade. Você quer morrer do quê, cidadão? De fome ou de Covid?
sabe? Infelizmente. Que pena, entendeu? Celso, vai piorar. Olha, eu recebi aqui do escritório de contabilidade, antes da Lúcia entrar, novidades para 2021, auxílio emergencial e outros rendimentos tributáveis. Uma das principais novidades para a declaração deste ano foi a inclusão de mais um item na lista de obrigatoriedade de apresentação. O contribuinte que recebeu auxílio emergencial em 2020 e outros rendimentos tributáveis acima de R$ 22.800, além da obrigatoriedade de entrega, né, deverá devolver o valor do benefício recebido por ele ou por seus descendentes através de DARF gerado pelo próprio programa. Ou seja, se esse dinheiro, de alguma forma, ajudou a salvar um pouco a economia, o varejo, ele vai ter que sair do bolso agora de quem recebeu, que já gastou, e voltar para o governo. Ele não tem condições de pagar, Elias. Ele não tem condições de pagar, sabe? Isso aí está massacrando o povo, entendeu? E agora, quem ganha 30 mil, 40, 50, 100, 200 mil, e eu estou falando isso aí de gente com carteira assinada, hein? Eu não estou falando de empresário, não. Estou falando de gente com carteira assinada, sabe? Principalmente no serviço público, entendeu? Quer dizer, sabe? Então, eu volto a falar, é um país cheio de leis e pouca justiça. Daí surgiu aquela frase do é legal, mas é imoral, né? De tanta lei, Isso, né? É legal e imoral. principalmente. Muito bem. Lúcia, e o olhar da ciência, né? Você que tem, né, PhD em imunologia, o olhar da ciência sobre essa situação da pandemia, lockdown, o resolve, não resolve? Bom, olá, Elias, olá, Celso, e aos ouvintes, o pessoal que está assistindo a gente. É uma situação muito crítica que estamos atravessando, nesse momento da pandemia, o aparecimento dessas variantes, né? A gente percebe que essas variantes apareceram inicialmente em Manaus e depois, agora já estão em alguns estados brasileiros. E é uma situação muito preocupante, né? Porque essas variantes, na realidade, são ocasionadas por mutações que o vírus sofre. Então, quanto mais o vírus se multiplicar, mais ele estiver na circulação e nas pessoas, mais variantes nós teremos. E aí a chance das vacinas não funcionarem será enorme. Então, assim, quanto mais o vírus circula, mais ele se multiplica, mais ele entra em mutação. Infelizmente, a transmissão do coronavírus, desse novo coronavírus, é através do contato humano. Não existe outra maneira, porque ele precisa estar no organismo humano para ele se multiplicar e se dividir. Então, nós temos que coibir e manter o distanciamento social e para evitar que ocorra essa disseminação maior ainda do vírus. Porque a gente percebe que nós chegamos numa situação, Elias e Celso, em que nós não estamos tendo controle da pandemia aqui no Brasil. Isso é muito preocupante, que não é uma ou outra variante que pode aparecer. Existe a possibilidade de várias variantes aparecerem e as vacinas não funcionarem. Isso é preocupante, sim. E a gente está começando a campanha de vacinação aqui no Brasil, com a Coronavac, a vacina de Oxford. As pessoas estão começando a ser imunizadas. Então, o que nós temos que ter em mente agora? Temos que ter esse lockdown, obrigatoriamente, para evitarmos o contato entre as pessoas, porque a única maneira e a única arma que nós temos hoje para coibir a disseminação desse vírus. Não existe outra arma, porque as pessoas ainda temos um índice de vacinados muito pequeno aqui no Brasil, em relação aos outros países, todo mundo já sabe. Essa vacinação está a passos de tartaruga, muito diferente da proliferação do vírus, que está a todo vapor. Então, nós temos que ter isso em mente. Temos que fazer esse lockdown, e esse lockdown ele tem que ser feito, mas de uma maneira muito criteriosa, com especialistas, com médicos, cientistas, né, com representantes de vários setores, inclusive do varejo, para entender quais são a melhor maneira e quais são os critérios a serem adotados para que as pessoas também não sejam prejudicadas no seu comércio local, né, no seu varejo,
consigam ter uma certa renda para sobrevivência, porque foi o que o Celso falou. A pessoa vai morrer o quê? De Covid ou de fome? A gente percebe que as pessoas estão chegando num ponto e que realmente estão numa situação crítica, sem recursos. Porque a pessoa que tem um comércio, né? Enfim, uma loja, ela é obrigada a fechar por conta desse lockdown. Então, eu não sei se é a melhor maneira ter esse lockdown, esse fechamento do comércio por conta da disseminação do vírus. Porque o vírus ele não está só no comércio, ele está dentro do ônibus, dos transportes públicos, né? Ele está dentro de alguns estabelecimentos. O que tem que fechar são os barzinhos, aonde tem aglomeração. Que eu saiba, lojas, né, tanto física quanto em shopping, você pode controlar a entrada de pessoas, você pode restringir. Né? Se a pessoa está de máscara, mantém um distanciamento e tem poucas pessoas, você consegue manter um controle. Agora, fechar radicalmente, eu não sei, eu ainda tenho minhas dúvidas se é a melhor ação a ser feita neste momento. Perfeito. Celso, para a gente encerrar, as entidades estão se movimentando, as entidades ligadas ao comércio, para tentar conversar com os governos, com as prefeituras? Sim, olha, eu tenho acompanhado isso junto às associações comerciais e, na verdade, eles estão, de uma certa forma, eles também, como a Lúcia, que tem muita sabedoria nas palavras, é inteligente você ter um lockdown, sabe? Quer dizer, é necessário, porque nós chegamos no ponto que não tem um outro caminho. Só que nós precisamos ver o seguinte, nós precisamos analisar, sabe? De onde que está sendo partida a proliferação disso, entendeu? O campo não parou de trabalhar, eles continuam trabalhando, porque se tivesse transmitido o vírus dentre os funcionários, a gente tinha parado de comer, porque eles teriam morrido lá, sabe? E tanto, as empresas de entregas, elas continuam a todo vapor. O que acontece? Não pega neles. Sabe, tem alguma coisa estranha, sabe? As empresas, elas já... E hoje nós lembramos, né? Como parte assim, não vou no início era um sacrifício e depois foi se acomodando e está sendo até uma coisa boa e bem produtiva, o home office. As empresas estão fazendo a parte dela, sabe? Eu não estou vendo o outro lado. Volto a dizer, quem faz as leis, quem dá as ordens, quem aponta o dedo na nossa cara, quem não mexe, sabe? Nas taxas, nos valores que você tem que pagar. Como é que pode, sabe, de repente, virar renda? O auxílio, o auxílio emergencial vira renda, meu Deus do céu! Sabe, quem é que está comandando essas coisas? Alguma mente do mal, não pode ser. Sabe, alguma mente do mal. Nós temos municípios que vão fechar, tem ordem de fechar, sabe, que ele teve meia dúzia de casos, e ele tem que fechar, ele fez a lição de casa, ele tomou todo o cuidado, a população foi muito consciente e ele vai ter que fechar, percebe? Então, as entidades elas estão muito unidas, tá bom? Só não está tomando uma decisão talvez um pouco mais drástica, porque isso vai configurar uma desobediência nacional, que eu acho um perigo muito grande, sabe? Se de repente, imagina a população falar, bom, eu não estou ganhando, não vou pagar nenhum imposto mais. Acabou o país, sabe? E eu diria o seguinte, eu fico imaginando, se eu fosse fazer uma viagem agora, né? Fora do Brasil, eu acho que eu ia ficar com um pouquinho de vergonha de falar que eu era brasileiro. Eu ia falar um pouquinho, sabe, em alguma língua estranha, para não dizer, porque nós estamos tão mal vistos, sabe? Parece que o povo, e nós não somos, nós somos um povo maravilhoso, sabe? Um povo bom, de bondade, que um se ajuda os outros. Passaram aqueles filmes lá da Itália, que eles se ajudavam. Aqui no Brasil, nossa, sabe? Nós estamos anos-luz à frente disso, sabe? De irmandade, entendeu? De carinho pelos outros. Então, eu acredito, nós temos que tomar cuidado,
porque não que eu esteja desejando isso, mas nós podemos correr um risco, e nem, eu vou dizer que nem por vingança, nem por exemplo, mas sim por não ter uma outra. Imagina, como que ele vai pagar o imposto de renda de um dinheiro que ele precisou para comer? Ou será que o cara comprou uma Porsche, comprou uma BMW com esse dinheiro? Entendeu? Aliás, de repente, quem comprou não pagou nada, sabe? Se não tomar cuidado, entendeu? Então, eu acho que está na... Olha, vamos parar com a brincadeira. Eu gostaria de terminar essa nossa conversa assim. Vamos acabar com essa brincadeira, está na hora. Vamos trabalhar e trabalhar sério, porque senão, né, nós vamos perder o timing e aí é irrecuperável. Muito bem, pessoal. Olha, em nome do mestre Celso Amâncio, da Lúcia Belwad e meu, a gente só deseja para vocês saúde, né? Muita segurança. Fique em casa por enquanto, cuide da família, do papai e da mamãe, se proteja, use máscara, álcool gel, e nós estamos aqui sempre para trazer os temas importantes referentes ao varejo. Aqui, afinal de contas, é o momento do varejo. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, gente. E que Deus nos proteja. Amém. Amém.